paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz, a paz esteja com todos. Agora, no período da tarde, nós recebemos a notícia que o pai da pastora Denise faleceu agora, e ela está muito abatida, e nós oramos por ela no grupo de pastores durante um tempo. E hoje, que ele faleceu agora à tarde, é o aniversário do pastor Samuel. Hoje é o dia do aniversário dele. E hoje eu peguei uma parte do pastor Kellner, e ele estava orando pelo pessoal da igreja de Rio Preto, São José do Rio Preto. E teve uma parte lá que ele falou, todos os que perderam um ente querido aqui, eles também perderam pessoas queridas para o Covid, e pediu que eles ficassem de pé para que estivessem orando. E o que eu reparei é o seguinte: muita gente. Aqui na igreja fez uma semana que o Daniel perdeu o filho, uma semana, né? Perdeu o filho, 2 semanas, perdeu o filho. E nós temos que orar para que o conforto, o consolo de Deus venha sobre essas famílias. Quero orar pela pastora Denise. E eu queria que os homens da igreja, Daniel, se possível, ficar de pé, vocês sentados mesmo, mas o Daniel de pé, que graças a Deus que ele tenha estado conosco. Nós perdemos o William, que é uma perda que eu não consigo ainda falar sobre isso, no final do ano, né? Dia 24 de dezembro, ia ter uma ceia na minha casa e ele ia fazer essa ceia para nós. E eu quero que os homens da igreja estejam, enquanto nós oramos, quem quiser, claro, que esteja ali indo abraçar e orar pelo Daniel, dizer nós estamos aqui, e que o conforto do Senhor venha também lá para a pastora. Aqui não pode abraçar, mas eu não sei o que vocês vão fazer, mas lá no pastor Kellner fez isso, eles fizeram isso. Orar pela pastora Denise. Então, sentados mesmos, vamos orar. Pai amado, nós queremos estar intercedendo em favor agora da pastora Denise, pedindo que o Senhor envie para ela, Senhor, o conforto, o consolo que só o Senhor pode dar, que o teu Espírito, que é o Consolador, esteja trabalhando no coração da pastora Denise, esteja fortalecendo ela, Pai. Que este dia não fique marcado como um dia de trevas, um dia de luto terrível, mas que ela tenha certeza que o Pai dela está na glória, então haja conforto para ela. Conforta o coração, Senhor, continua trabalhando pela vida do Daniel, consolando, confortando, Pai, a Patrícia. Senhor, guarda aquela moça, que haja consolo no coração dela, e todos os que têm perdido alguém, Pai, sejam confortados e consolados, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E que em nome de Jesus, quem está sentindo alguma dor ou algum mal-estar, seja curado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? O Bruno estava falando que nós devemos voltar a ser como crianças. E criança é uma coisa fabulosa, gente. Eu tinha acabado de ter uma experiência com uma criança aqui na igreja. O Kelvin chegou ali. E criança é o coração simples, o coração que tudo celebra, tudo se alegra. E ele falou: eu ganhei um tênis novo. Eu estou com um tênis novo. Ele veio mostrar para mim. Aí depois ele veio atrás de mim. Minha mãe dormiu até 11 horas hoje. Eu pensei que ela tinha morrido. Eu fiquei com tanto medo, que só comendo um pedaço de pão com maionese para me confortar. Criança é coisa de louco, é muito lindo. Mas, Naíssa, não se preocupe, você pode dormir até 5 horas da tarde, se for o caso, você acorda às 4, então você merece. Você sai de casa às 4 horas, então você merece. E no domingo passado, o pastor estava falando uma coisa que ficou marcado para mim. Puxa, Marcos, muito obrigada. Queridos, olha, eu quero que vocês saibam que vocês nos carregaram nos ombros. Vocês nos carregaram nos ombros. Esses mimos aqui, eles são a expressão do que vocês fizeram durante 1 ano e meio, nos carregando nos ombros, tá bom?
Deus vai com certeza compensar vocês. Que Deus compensa com dupla recompensa sempre, a honra, sempre. E ele falou, uma das coisas, que haviam 700 benjamitas, lembra? Que eram canhotos, e eles podiam acertar um fio de cabelo com a funda. O que é a funda? É uma espécie de estilingue. Pensa em você, aqui ninguém matou passarinho quando era criança com estilingue, eu tenho certeza, vocês nunca fizeram isso. Isso não é de Deus, isso é do mal, tadinho dos passarinhos. Mas uma pessoa conseguia acertar um passarinho com estilingue na isca. Mas eles não erravam um fio de cabelo. Pensa no negócio, como eles eram excelentes naquilo que eles faziam. E eu quero fazer algumas perguntas, eu vou pedir que os pastores aqui não respondam, porque vocês sabem. Quem aqui tem certeza que é um pecador salvo pela graça? Yes, maravilha. Eu quero falar sobre isso com vocês. Quem lembra, quem decorou, nós decoramos lá quando éramos crianças, na sala das crianças, Romanos 3:23, que diz lá, quem lembra? Não. Porque você não foi da salinha de criança aqui, por isso que você não lembra, mas a teacher lembra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Que maldade, saber de cor assim é fácil, né? E tem uma outra tradução que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como fala carecem, dá a impressão, nossa, então a glória de Deus é cara, né? Carece, é cara. Mas destituídos, o que significa essa questão destituídos? E hoje nós vamos sair daqui com uma convicção, com uma certeza absoluta, porque o Espírito de Deus está falando no seu coração e você vai ser tocado por uma glória sobreexcelente nessa noite, amém? O que é destituídos? É você não se qualifica mais para a glória de Deus. O que significa estar destituído? Você não se qualifica mais para isso. Se não se qualifica mais, quer dizer que se qualificava no passado. Quando Deus criou o homem para a glória de Deus, para viver, para se mover, para existir, para habitar, para ser a glória de Deus, para ser o recipiente da glória de Deus. Com o pecado de Adão, não perdeu essa qualidade, não se qualificava mais. Deus tinha feito para a glória. Agora, o que é glória, gente? Eu vou passar para vocês uma definição bíblica do que significa glória. Grande honra, louvor ou distinção, beleza majestosa e esplendor, resplandecência, o esplendor e a alegria do céu, felicidade perfeita, a altura da conquista do desfrutar e da prosperidade. Isso é glória. E o verbo, trazendo isso para o verbo, seria glorificar. O verbo seria alegrar-se triunfantemente, exaltar tudo aquilo que é belo, esplendor, excelência. Quando Deus criou o homem, Deus criou para a glória. Deus criou o homem para ser cheio de excelência, digno de louvor. Quando as pessoas olham para uma pessoa, olharem para você, elas devem glorificar a Deus por sua causa. Isso em Romanos 3:23 disse assim, que por causa do pecado, vocês não se adequaram mais à glória. A ela, não se adequaram mais à glória. As pessoas têm que olhar para você e dizer, louvado seja Deus. E aí você pode dizer, você vai entender no decorrer da palavra, por que você pode dizer, eu não sou um Zé Ninguém. Diga, eu não sou um Zé Ninguém. Diga como você conhece a si mesmo, você sabe que você não é um Zé Ninguém, nem uma Maria Ninguém. Diga, eu não sou um Zé Ninguém. A mulher fala rainha, né? Eu sou um rei. Vocês não acreditam nisso, mas é verdade. Eu sou um sacerdote. A Anaísa não acredita.
mas isso é um fato. E é esse o problema. Se você não sabe disso, você vai viver aquém. Você vai viver sem isso para você. Se você não sabe que isso é para você, você não vai desfrutar. Mas você, quando você vive sem saber dessas coisas, você acha que está tudo bem, que a vida é assim mesmo. E aí você vem para a igreja, você começa vindo e você se batiza, você até tem ministério, você vai indo tal, mas você não entende porque a sua vida não é diferente da vida das outras pessoas. Porque essa glória toda, essa coisa toda que está escrito ali, não está em você, ou você não vive isso. E Deus não pensava dessa forma. Deus pensa reino, Deus pensa reis, Deus pensa sacerdote, Deus pensa ungido. Quando Ele pensa em nós, Ele pensa reino. Só que o pecado fez o homem cair da glória. Lá em Romanos, eu não vou nem falar o texto, mas Romanos capítulo 5, 17, diz que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Por causa de Adão, todos pecaram. Mas por causa de Jesus, todos nós fomos vivificados. Isso significa que se você não sabe disso, você vai se satisfazer com uma vida medíocre. E aí vem os pastores aqui, pregam que não é assim, e glória a Deus, e você sai do domingo, você faz um monte de declarações, mas no dia a dia você continua não vivendo aquilo, sem saber que aquilo é um fato para você. E você pensa, mas essa é minha vida, a vida é assim mesmo, é desse jeito, se tivesse alguém para me ajudar. Mas quando você sabe, você pensa diferente. Você não precisa de ninguém para te ajudar. É você que se torna um ajudador das pessoas. É você que começa a ser procurado pelas pessoas. E aí você vai confiar em Deus, que Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão abrir portas, porque outras pessoas serão ajudadas através de você. Quando nós morávamos em Campinas, tinha um senhor lá, ele e a esposa, e eles eram ricos, ou eram do conhecimento, da Goberto, eram da família de pessoas ricas. Então, assim, semanalmente eu fazia 2, 3 visitas para fazendeiros, que ele vinha com a esposa e me levava para fazer visitas, para orar, para abençoar. Nós fomos colocados para ajudar, eu não vou sair por aí procurando ajuda, porque nós sabemos que a glória de Deus está em mim. E quando eu tenho consciência disso, eu começo a me movimentar disso. Mas como eu vou ter consciência? Como eu vou ter consciência disso? João 17, 20. Nós vamos ler alguns textos. Vou pedir que a igreja leia junto comigo. Alguns textos, João 17, 20. Ele me pega sempre, agora eu peguei ele. João 17, 20. Nós lemos isso da última vez que eu preguei. Vamos ler junto? Eu vou falar 1, 2. Quando eu falar 1, 2, nós começamos todos juntos, bem alto, tá bom? 1, 2. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Aqueles que vierem somos nós. Jesus está falando de nós, ele está orando aqui. 22. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus vai nos dar a glória, amém? Fugiram da escola, porque o tempo verbal aí não é futuro, o tempo verbal aí é passado. Volta lá, por favor, volta lá. Me tens dado, tem dado, passado, pretérito, perfeito. Me tens dado a glória, já deu a glória. Pode ser que você não saiba disso, mas essa glória que eu defini aqui no começo da palavra, já foi dada para você, já está em você.
João capítulo 1, verso 14. Gente, eu vou ler muito texto hoje, porque eu quero que a Bíblia fique infiltrada no seu coração e você saia daqui cuspindo fogo. Você vai dormir que nem o bebê, mas vai acordar que nem um leão. É essa nosso objetivo aqui na igreja. Eu vou dormir igual um bebê, mas vou acordar igual uma leoa. Tá certo? Vocês vão cuspir parafuso aqui. Incandescente. Bora lá. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Queridos, quem é o unigênito do Pai? Jesus. O que é unigênito? Quem sabe o que é unigênito? Filho único. Filho único. Nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Porque ele era filho único. Aí Romanos 8, 29, creio que é esse. Vamos ver. Eu não passei os textos para ele, porque ele é excelente. Bora lá. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Beleza. Bora lá. Gente, quem era Jesus? O unigênito do Pai. O que é unigênito? O Vitor é unigênito do Bruno e da Camila. Filho único, certo? Mas agora no texto ali está dizendo para que ele fosse feito primogênito. O que é primogênito? Filho mais velho, o primeiro. De muitos irmãos, que está lá no texto. Quando isso aconteceu? Deus deu ele como único filho. E quando ele morreu e quando ele ressuscitou, ele se levantou como primogênito de muitos irmãos. Quem são esses irmãos? Ele é meu irmão mais velho, filho. Se o teu irmão mais velho fosse o dono da Wizard, você ia ter problemas? Qual que você fala aí, um grandão aí? Financeiro não, né? Não, vamos falar de financeiro. Flávio Augusto, se o teu irmão mais velho fosse o Flávio Augusto, você ia ter problema? Não, meu irmão mais velho é o Flávio Augusto. Se o teu irmão mais velho fosse o prefeito da Albem, você ia chegar... Meu irmão, qual é seu sobrenome? É Claudinéia da Albem. Por quê? Porque o meu irmão mais velho, tá lá. O meu irmão mais velho tem o cargo. Ele é o dono do mundo. O cargo do meu irmão mais velho é o dono do mundo. E ele trouxe muitos filhos à glória, à beleza, ao esplendor, à excelência. Se você não sabe disso, você vai continuar se satisfazendo com uma vida medíocre. Mas quando você sabe, aí você vai pensar diferente. E eu quero explicar mais um pouquinho sobre essa questão da salvação. O que significa esse negócio da salvação? Quando Deus enviou Jesus, Deus não enviou Jesus para livrar você do seu pecado. Eu quero que hoje seja o dia que você entendeu. Foi num domingo que Jesus salvou-me. Foi num domingo que Jesus salvou-me. Você vai saber, foi naquele dia que eu descobri a verdade. Antes eu já tinha aceitado Jesus, mas depois eu entendi o que eu tinha feito. Beleza? Porque Jesus não veio para livrar você do pecado. Ele veio para morrer no seu lugar por causa do seu pecado. Ele fez muito mais do que isso. Porque se ele não tivesse morrido, você ia ter que morrer. Quando Adão pecou, Adão tinha que morrer porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, não precisa colocar. Adão trouxe a morte, a separação eterna. Todos nós íamos para o lago de fogo. Todos nós íamos para o abismo. Por causa do pecado de Adão. Mas Deus providenciou Jesus. E quando Jesus veio, Ele veio para te substituir. Fala substituição. São doutrinas, você precisa entender. Jesus substituiu você e morreu no seu lugar. Então Ele não veio para morrer
ou ele não veio para te livrar do pecado, mas ele veio para morrer no teu lugar. Ele morreu no meu lugar. Quando ele morreu no teu lugar, aí vem, é um dos textos, porque tem outros, mas eu vou deixar esse, e nós vamos ler esse junto, que é importante. Atos 20, 28. Atos capítulo 20, 28. E isso é extraordinário, porque aqui, que eu saiba, todos já passaram por essa parte de receber Jesus como Salvador, mas o que precisa é a compreensão do que isso significa. 1, 2, nós vamos ler juntos, tá? 1, 2, concluindo. O que quer dizer concluindo? Ele estava falando alguma coisa, e agora ele fala, então, em resumo, vamos lá, 1, 2, concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. O sangue, quando Jesus derramou o sangue, ele ainda era o unigênito. Mas quando ele fez isso, ele comprou. Tem uma outra tradução que diz, ele te adquiriu. Ele adquiriu você. Ele comprou você. Qual foi o pagamento que ele deu em troca? Todo o sangue dele, até a última gota. Por que os animais eram mortos e era derramado sangue nos holocaustos, nas ofertas do Antigo Testamento? Porque tinha que ter derramamento de sangue. Morrer. Para que eu não morresse, os animais morriam. Mas quando Jesus foi morto como cordeiro, ele foi o último sacrifício, o perfeito sacrifício. E ele comprou a você com o próprio sangue dele. Ele comprou todos os homens. Mas aí eu quero explicar uma coisa para vocês. Vamos lá, isso é importante. Aconteceu aqui há uns 2 anos atrás, o Wendel, ele deu testemunho que ele devia 178 mil reais de prestação da casa dele, ele pagava parcelas. Alguém chegou e se ofereceu para pagar, para quitar aquela dívida dele, de graça. Ia dar para ele a quitação da dívida. Funciona assim. Vamos imaginar que você tem uma dívida no banco de 178 mil reais. E você não pode pagar. Você ganha o salário mínimo. Eu falava, nem que eu venda o rim, nem que eu venda o figo, nem que eu venda um dos meus filhos. Não tenho esse dinheiro, não dá, não dá. Mas alguém vai lá no banco e conversa com o gerente e fala assim, eu quero quitar essa dívida. Certo? A lei brasileira fala, não pode. Sabia disso? Que se eu chegar no banco e quiser pagar a sua dívida, o gerente vai dizer que não pode. Por quê? Ele vai ter que informar você que alguém quer pagar a sua dívida e dizer quem quer pagar a sua dívida e você tem que dizer que aceita. Você está entendendo? Se isso não acontecer, você continua devedor e a pessoa tinha o dinheiro para pagar, mas não pode pagar porque você não quis. Vamos ver se você entende isso com a salvação. A sua dívida com Deus foi quitada. Mas agora depende de você aceitar essa quitação ou não. Quando você disse, eu entendi, eu quero Jesus como meu Salvador, Ele quita a sua dívida. Certo? E aí, aqui com esse texto você passa a ser comprado, você foi adquirido, você foi comprado por Jesus Cristo. E o preço, a moeda de câmbio, foi o sangue de Jesus. Você não é mais seu, você não pertence mais a você, agora você pertence a Deus. Você foi comprado por alto preço. E aí, isso quer dizer que quando você chegar diante do Pai, você se conhece, você sabe o que você já fez na vida, eu sei o que eu já fiz na vida. Mas quando você chegar diante do Pai, você vai chegar lá meio assim, então, Pai, então, né? Tem umas dívidas aí, você lembra o que você fez? Você lembra o que você fez no verão passado?
Você lembra que você já aprontou? Tem umas pessoas que aprontaram bravo, mas eu acho que não existe uma pessoa que não tenha aprontado bravo já aqui, que não tenha pecado muito. E aí você chega diante do Pai e o Senhor vai falar assim: o quê? O quê? Hã? Não, ele não vai falar que... A Lene está respondendo assim, Deus vai dizer, eu nem estava lembrando. Não, Deus vai dizer, não tem dívida. Não tem dívida. Não tem dívida, foi quitado. Foi quitado. Ele não cobriu a dívida, ele não amortizou a dívida, ele quitou e rasgou a cédula. Efésios fala que a cédula de dívida que você tinha com Deus foi rasgada. Foi quitado. E quando você chegar diante de Deus, Deus vai falar, pode entrar, está limpo. Isso é tremendo, gente. Mas antes de falar da quitação, e depois, Bruno, me lembra que eu tenho que falar da quitação. Agora, eu já não sou mais, eu não pertenço mais a mim mesmo. Faz cara de ué e fala, ué, eu não pertenço mais a mim mesmo. Que coisa! Daí a gente tem, quando a gente é neném na fé, e os velhos na fé, que são nenéns na fé ainda, fala assim, bom, eu já disse para Deus tudo que eu quero. Eu falei para Deus que eu vou casar esse ano e falei para Ele que eu quero isso, isso e isso. Olha, eu vou sair hoje, eu só queria te dizer, Senhor, que a propriedade está dizendo para o proprietário, eu só queria te dizer que eu vou sair e tal, e sabe, né? Senhor, vai lá e abençoa fulano de tal, vai lá e abençoa ciclano, vai lá e quem ora assim? Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, vai lá. Nenéns fazem isso, nenéns choram porque querem as coisas tal, mas quando chega na adolescência, o pai diz para o adolescente, agora a sua tarefa é essa, você vai arrumar seu quarto, lavar a louça, vai fazer isso, 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 isso. Saiu da fase da infância. E aí, eu preciso ter consciência de quem é o meu dono. Eu não me pertenço mais, eu não sou mais minha. E eu não posso dizer a Deus as coisas que eu quero que Ele faça como se fosse o contrário. Claro que eu chego diante dEle e apresento as minhas petições, mas agora eu tenho entendimento que eu sou escrava por amor. Porque Ele me adotou como filha. Ele me colocou na família dEle como filha. Jacó chamava Deus de o temor de Isaac. Eu já conheci crentes no começo da igreja, crentes antigos, que falavam, eu briguei com Deus. Já falei para ele. Jó estava triste, ele estava bravo. Sabia que Jó falava assim, você já pensou assim, quando eu chegar diante de Deus, eu vou falar isso, isso e isso. Quando eu chegar lá em cima, eu vou falar com ele, eu quero ter uma conversa com Deus. Jó falava, eu não fiz nada de errado, por que eu estou passando por isso? Eu não fiz, eu sou justo, eu tenho servido ao Senhor, por que eu estou passando por isso? E aí chega lá para o capítulo 38, Deus começa, peraí, vem aqui, ó. Você quer me questionar? Vem cá, me responde você, se você é homem. Deus fala assim, é lindo quando Deus entra em cena e fala, responde para mim se você é homem. Yes! E aí Deus começa a falar, você estava lá quando eu criei o crocodilo? Você estava lá quando eu criei os abismos? Você estava lá quando eu fiz o hipopótamo? Em outras traduções, o monstro marinho. Você estava lá quando não sei o quê. Chega numa altura que Jó fica estarrecido, apavorado. E ele fala, eu não sabia o que estava falando. Falava como um louco. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Quando ele finalmente entende. Pessoas que querem ter um plá com Deus, eu vou levar um plá com Deus. Ele falou que é para eu fazer isso, mas não vou fazer não. Já falei para ele. Vocês conhecem gente assim? No começo da igreja tinha uma que brigava com Deus, tinha altas. Falei, eu briguei com ele. Você sabe quem é Deus? Você tem noção de quem é Deus? Essa pessoa não está na igreja. Está destruída, família destruída.
quando eu encontrar com Deus, ninguém nunca pensou assim, né? Ninguém nunca pensou isso. E aí, você foi comprado pelo dono do universo, pelo Senhor da criação, pelo Deus Todo-Poderoso, e Ele não só me comprou, mas Ele me adotou e me fez filha. E eu não vou contender com Ele. Para você ter uma ideia da noção que o povo de Israel tem de Deus, só um dos exemplos, quando o anjo do Senhor, com A maiúsculo, vai falar com os pais de Sansão, que ela ia engravidar, a mulher de Manoá ia engravidar. E aí Manoá fala assim: se foi o anjo do Senhor, eu também quero ver. Aí no outro dia o anjo aparece, a mulher dele corre lá e fala: ele está lá. Mas eles ainda não sabiam que era Deus. Vai lá, aí o anjo repete tudo. Como é que a gente vai criar esse menino? Então vocês vão fazer assim, assim, assim e tal. Depois que o anjo vai embora, que acaba tudo aquilo, eles falam assim: nós vimos Deus, a gente vai morrer. Israel tinha uma concepção tão séria, que se eles vissem Deus, eles iam morrer. Aí a esposa fala assim: eu acho que se ele quisesse matar a gente, ele não tinha dado instrução que o filho ainda ia nascer. Eu acho que ele não vai matar a gente não. É esse conceito de Deus. Eu vou encontrar com Deus. Gente, quando a gente se encontrar com Deus, a única coisa que a gente vai fazer é cair no chão, com as pernas bambinhas, desesperados. Foi o que aconteceu com João. Gente, João andou com Jesus 3 anos e meio. Ele dizia que ele era amigo de Jesus, que Jesus amava ele, ou amava. Quando, anos depois, ele encontra com Jesus na ilha de Pátimos, sabe o que aconteceu com João? O mesmo Jesus, só que agora glorificado, João cai como morto, desmaiado, só porque encontrou com Jesus. Está entendendo quem é Deus? Esse Deus te comprou e Ele pagou o preço que era para você pagar, para que você tivesse de volta a glória na sua vida. Para que você fosse um receptor da glória. Daí, só um exemplo que eu quero dar. Quando Maria, Jesus está lá numa casa e Maria vem e quebra o vaso de alabastro e derrama o nardo, aquele perfume que era caríssimo. Nos 4 evangelhos tem isso, mas no livro de João fala que foi Judas que falou: que desperdício! Podíamos vender e dar para os pobres. E ele faz a cabeça dos outros discípulos. Porque nos outros evangelhos falam que foram os outros discípulos também. Ele faz a cabeça dos outros discípulos. Primeiro, aquele perfume não era deles. A mulher estava dando, estava ofertando. Segundo, pensa, você andou com Jesus 3 anos e meio. Você viu todos aqueles sinais. Você viu todos aqueles milagres. Você viu tudo aquilo que ele tinha feito, e você diz: esse presente é caro demais? Que desperdício! Pensa se você, ele é meu dono, ele é meu proprietário, e agora o que eu estou dando para ele é caro demais? Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E eles continuam falando: isso é um desperdício. Nós poderíamos vender, ia dar 1 ano de salário, e a gente poderia ajudar os pobres. E aquele presente estava sendo dado para Jesus, com quem eles caminhavam, e eles conheciam, e eles sabiam quem era Jesus ali. Ainda não tinha ressuscitado, ainda não tinha passado pela paixão de Cristo. E quando a gente fala paixão de Cristo, queridos, você assiste o filme lá, Paixão de Cristo, não é que Jesus estava apaixonado. O que é esse negócio de paixão? É o padecimento. Isso está em Atos, capítulo 1. Os sofrimentos de Jesus. Está em Atos, capítulo 1, verso 3, se eu não me engano. O sofrimento, paixão, sofrimento. Que desperdício! Como assim, que desperdício? Mas, se você tiver noção de que eles naquele tempo ainda não tinham nascido de novo, porque Jesus ainda não tinha derramado sangue, eles ainda não tinham sido cheios com o Espírito Santo,
Nós somos parecidos com eles. Os cristãos de hoje são parecidos com eles. Com a diferença que nós nascemos de novo e nós fomos cheios com o Espírito Santo. Mas eu vou explicar por que nós somos parecidos com ele. Quantas vezes nós achamos que é desperdício servir a Deus? Gente, aqui todos vocês conhecem histórias de cantores que eram de igreja. Whitney Houston, a Britney Spears, filhos de pastores, cantavam em igreja. Quem mais? Justin Bieber voltou para a igreja, eu acho que está na igreja agora, mas filho de crente. Beyoncé, a lista é infindável. Essa turma aprende na igreja a cantar desde cedo, principalmente se é a Assembleia de Deus, que o povo aprende a cantar bem. Quando canta muito bem, fala que desperdício tocar e cantar na igreja. Eu lembro que há anos atrás, alguém convidou o Pablo para tocar bateria, falando o seguinte: que desperdício ficar naquela igrejinha em 4 paredes. Você pode brilhar. Você pode ser o cara, você vai ser conhecido. As pessoas falam que desperdício isso que você está oferecendo para Deus. Para aquele que te comprou, que era para você morrer, e ele morreu no teu lugar, ele pagou o preço, e ele te comprou, ele te adquiriu, você não é mais teu. E aí os discípulos falam, que desperdício ir para a igreja, que desperdício ficar abrindo mão da própria vida para servir na igreja, que desperdício esse negócio de honrar pastor, de honrar líder, que desperdício. Queridos, a diferença entre nós e eles é que eles ainda não tinham nascido de novo. Que desperdício ofertar, que desperdício dar o dízimo. Se o dízimo é de R$100, maravilha, eu dou, mas se o dízimo é de R$10.000, aí é desperdício. Você está entendendo? Que desperdício. Como essa mulher que derramou aquele perfume que valia 1 ano de salário, ela deu tudo que ela tinha ali, e Jesus disse, ela está ungindo o meu corpo para o sepultamento. E as outras mulheres que estavam ali, quando foram ungir Jesus, era tarde demais, porque elas chegaram no outro dia, Jesus já não estava mais lá. Mas Maria conseguiu fazer isso, porque ela fez a oferta certa, na hora certa. Queridos, de quantas formas nós podemos pensar que é um desperdício servir a Deus, que é um desperdício nós continuarmos no trabalho do Senhor, que é um desperdício esse tempo que nós gastamos na igreja, que é um desperdício. E nós fomos comprados por preço. Nós fomos comprados por preço, e Ele devolveu para nós a glória. E no Hebreus capítulo 2, verso 11, diz que Ele... Aí é bom esse texto, então eu acho melhor ler. Hebreus capítulo 2, verso 11. Ele fez tanta glória vir para nós, que você não tem ideia. Assim, tanto que santifica como os que são santificados procedem de um só, Jesus. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão. Você está entendendo? Ele te conhece, ele sabe quem você é, mas ele não tem vergonha de chamar você de irmão. Isso é glória demais. Você precisa ter a mente mudada. Em primeiro lugar, uma transformação de mente. Porque se você tem uma mente confusa, você vai ter uma vida confusa. Vai ser de altos e baixos. Então você precisa entender o que se passa com você. Justificado. Jesus entra em cena e te leva para a glória. Justificado quer dizer não culpado. Não tem mais culpa sobre a sua vida. Ele foi entregue à morte por sua causa. Perdão é diferente de remissão, é diferente de justificação. E quando eu chegar lá, diante de Deus, Deus vai dizer, não tem registro. Eu não sei você, mas eu chegar diante de Deus e Ele falar que não tem registro, para mim isso é glória demais. Porque eu sei, eu me conheço. Só eu aqui? Só eu sei aqui?
quem eu sou. Você foi enchido com uma glória de Deus. E todo dia você precisa liberar palavras proféticas sobre a sua vida. Soltando as suas palavras, você vai agir como um satélite. Você não vai ser mais antena parabólica que atrai o mal, mas vai ser um satélite que libera poder, que libera palavras de poder. E você vai liberar palavras de poder. Você vai enviar palavras no reino do Espírito. E eu te sugiro que você vá liberando essas palavras no reino do Espírito antes de dormir. Libera palavras proféticas. E aí você vai dormir. E você vai ver circunstâncias mudando sem que você entenda como aquilo aconteceu, porque Deus vai te favorecer. Existe um poder e uma glória que Deus colocou dentro de você, que se você começar a liberar palavras proféticas, elas vão germinar. Deus fala que você, quando planta uma semente, você não cava para ver, mas você sabe que Ele está fazendo germinar ali. E a semente é a palavra. A semente é a palavra. E quando você solta a palavra, ela vai ficar liberando, ela vai ficar germinando, ela vai ficar germinando. E vai se cumprir. E tudo que você liberar dessa palavra vai funcionar. Quer um exemplo? Eu peguei minha carteira de motorista, o Nado tinha 8 meses de idade. Tem 34 anos. Mais ou menos 34 anos. Lá atrás eu aprendi que eu ia pegar meu carro toda vez e ia declarar Salmo 91:10. Nenhum acidente me sucederá. 34 anos. E a palavra é germinada. Ela é germinada e ela se cumpre sempre. Vai se cumprir sempre. Se você liberar a palavra, se estabelecer a palavra, ela vai se cumprir. No nome de Jesus. O nosso irmão está no cargo para fazer acontecer. Você é o profeta da sua própria vida. Gente, sejam mais felizes. Porque esse negócio é grande demais. Você entendeu o negócio da glória? Você entendeu o negócio que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus? Você ia para o inferno. O preço do seu pecado era a morte. Mas agora quando você chegar diante de Deus, Ele vai dizer, não há registro. E aí eu não posso chegar aqui e me comportar como se para mim fosse um desperdício estar aqui, eu ficar no celular. Como que é? Vai dar trabalho, de Jaiminho, né? Vai dar trabalho. Que fadiga. Ou de Hard. Ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. Eu fui cheia com a glória de Deus. E eu sou profeta da minha própria vida. Eu digo como vai ser minha vida de acordo com a palavra. Treine a sua mente a pensar na forma de Deus. Pense força, pense vitória, pense prosperidade, pense saúde, pense poder, pense autoridade. Pense o que é bom. Pense o que edifica, pense o que é grande, pensa que o seu casamento vai dar certo, pensa que o seu marido vai ser transformado, pensa que os seus filhos vão ser ganhos, pensa que a glória de Deus vem sobre a sua casa. Comece a pensar grande, que os seus negócios vão prosperar, que tudo que você coloque as mãos é abençoado, e onde você pisa a planta dos pés, o Senhor torna bendito. Pensa que a aliança que você fez no dia do seu casamento, ninguém pode destruir. Pensa grande. Profetiza sobre a sua vida. Profetiza sobre a sua casa. E tudo que você profetizar vai se concretizar na sua vida. Nós não somos pecadores salvos pela graça. Agora eu quero que você entenda. É isso. Dá para entender? Fala, eu não sou um pecador. Agora, fala, eu não sou um pecador. Não. Eu não sou um pecador salvo pela graça. Eu não sou um pecador salvo pela graça. Eu sou santo. O sacrifício de Jesus te tornou santo. O pecado não tem mais domínio sobre você.
Romanos, o livro de Romanos fala que você está morto para o pecado. E ele fala assim, considerai-vos mortos para o pecado. Ou seja, se considera morto. Você só peca por 2 motivos, por egoísmo. Eu anotei aqui os 2 motivos. Por egoísmo ou por ignorância. Egoísmo ou medo. Por exemplo, a pessoa nova na fé vem para a igreja, o marido fica bravo quando chega em casa. Você foi na igreja? Você fala, não fui não, eu estava na casa da minha mãe. Pecou por medo ou por egoísmo. Mas eu não sou dominada mais pelo pecado. Eu peco se eu escolher. E se eu escolho me escravizar de novo pelo pecado, eu sou escrava daquilo que me domina. E o que eu quero que me domine é a glória de Deus. Você está entendendo como o negócio é grande? Eu profetizo sobre o meu corpo, eu profetizo sobre a minha família, eu profetizo sobre a minha cidade, eu profetizo sobre a minha casa, sobre os meus vizinhos. Eu profetizo. E eu sempre falei que se eu estou num lugar e tem vizinho baderneiro, não sou eu que vou fugir daquele lugar. Deu para entender? Se eu estou morando num lugar, é minha casa, Deus me estabeleceu ali, e tem vizinho baderneiro, não sou eu que vou mudar dali. Os incomodados que se mudem, e eu não estou incomodada. O mal não vai prevalecer, as trevas não prevalecem sobre a luz, se você sabe quem você é. Você não é um pecador salvo pela graça. Você não é um pecador lutando contra o pecado, lutando para ser santo. Você é santo. E não é nem para lutar contra o pecado, porque o pecado já foi vencido na cruz. Você escolhe não pecar. Todo dia eu escolho Deus. É fácil cantar. Mas você precisa se estabelecer. Eu quero começar a encerrar com declarações. Quando Paulo fala, tem uns textos aqui que nem vai dar para a gente ver agora, que Paulo muitas vezes fala assim, olha, eu queria falar com vocês como maduros, mas tenho que falar como crianças. E a Bíblia está escrita para crianças espirituais e também para maduros espirituais. E esse texto que eu vou passar para você é para maduros espirituais. Está na hora de nós avançarmos e crescermos e desfrutarmos da nossa identidade em Cristo. Diga, eu não sou pecador. Sabe aquela história de que todo dia a gente peca? Não, só se você quiser. Só se você escolher. Você é um santo. Mas se você pecar, tem um advogado para quitar sua dívida. Ou seja, vai lá, pede perdão, ele vai te perdoar, mas ele fala assim, eu não vou só te perdoar não, vou te purificar. Eu vou fazer uma purificação, não vai mais ter pecado na sua vida. Amém? E a glória de Deus já foi dada, você é receptáculo da glória de Deus. E aquilo que você fala é o que vai acontecer. Aquilo que você falar vai acontecer. É difícil às vezes, queridos? É, mas se você tem uma funda e você é canhoto, gente, eu acho um charme a pessoa canhota. E aqueles canhotos de benjamitas eram canhotos, e eles atiravam. Deixa eu ver, daqui, lá onde a Jaque está, eu vou atirar e vou acertar um fio do cabelo dela. Não vou errar. Davi sabia que ele não ia errar. E o Golias, ele tinha uma armadura todinha fechada. Todinha. Um dia eu vou descrever para vocês como era a armadura. Tinha só uma brechinha. Só uma pequena brechinha no capacete de Golias. Era uma brechinha aqui. Adivinha onde Davi acertou? Na brechinha. E o cara caiu, feito mamão maduro. Davi correu, pegou a espada do Golias e cortou a cabeça do Golias. Eu vou cortar a cabeça do Golias. Estão entendendo? Na funda uma pedra colocou e girou. Na funda uma pedra colocou. De Davi, sabe, bem bravo, né? Na funda uma pedra colocou. É guerreiro, é destemido. Vem que tem, vem pra cima. De vez em quando, a gente, opa, meu Deus, ui, o gigante é muito grande.
Mas quando Davi foi, ele deu uma resposta a Deus. E o tema dessa mensagem é: responda para Deus. Você precisa responder para Deus. Qual vai ser a sua resposta para Ele? Sabia que quando Deus chama Saul para ser o primeiro rei de Israel, sabe o que Saul responde para Samuel? Ele fala: como assim? O meu clã é o menor de todos. Justo eu, de novo. Era a família mais influente e rica de Benjamim. E ele responde isso. O que você vai responder para Deus? Qual é a sua resposta para Deus? Senhor, olha, eu te quero como Salvador, mas esse negócio de Senhor ter me comprado aí, eu não quero muito isso não. Eu acho que não está muito certo. Eu acho que eu tenho direito de fazer minhas escolhas. É o mesmo que eu chegar no Ronaldo e falar assim, ó, tal, a gente casou, te amo muito, tal, mas de vez em quando eu vou dar uns rolezinhos aí fora com os caras, tal, flertezinho, tudo bem? Legal para você? Ele te comprou. Acabou, ponto final. E você precisa descobrir hoje qual é o seu papel nessa aquisição. Se é propriedade exclusiva de Deus. E você não chega para o proprietário dizendo assim, ó, vai lá e faz isso para mim. Vai lá e abençoa fulano. Vai lá e faz não sei o quê. Vai lá. Alô? Alô? Qual vai ser a sua resposta para Deus? Eu vou pegar alguns textos. 1 Coríntios 1, do 29 ao 30. E eu vou pôr no final umas declarações. Queridos, a sua resposta é de bebê ou é de gente adulta? O bebê chora. E gente adulta descobre qual é a sua propriedade, ou qual é o seu direito. Meu irmão mais velho é dono de tudo. Eu não posso ser pobre. Diz assim, eu não vou ser pobre. Estão percebendo que eu estou cuspindo? É que eu estou violenta. Dá para perceber? Tomara que não veja na câmera. Eu não posso ser pobre, fala. Agora fala com indignação, com intrepidez de leão. Fala, eu não posso ser pobre. Porque o meu irmão mais velho é o dono do mundo. Eu não posso ser derrotada. Eu não posso ser fracassada. Eu não vou morrer assim. Porque o meu irmão mais velho venceu a morte. Triunfou na cruz, me comprou por alto preço. Eu não posso não perdoar, porque eu fui perdoada. Já pegou o texto? 1 Coríntios 29 e 30. 1 Coríntios 1, 29 e 30. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Como que eu vou começar a profetizar isso para a minha vida? Eu vou responder para Deus. Como é que eu respondo para Deus nesse texto? Eu vou responder assim, Cristo foi feito sabedoria por mim. Então eu sou cheia de sabedoria. A sabedoria está operando em mim. Não se encontra sabedoria em sala de aula ou em gente mais velha, gente. Ela vem de Deus. Todo cristão tem acesso à sabedoria divina. Eu vou responder para Deus assim. Atos 13, 11. Eu quero caminhar rapidamente para o final. Atos 13, 11. Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você. Você pode falar, o Senhor colocou a mão sobre mim. Para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando-lhe que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. 13, 11? Não era esse texto. Vê se você pega um texto, talvez a Márcia possa me ajudar, que nós podemos entender os mistérios de Deus. Nós podemos entender os mistérios do reino. Isso foi dado a nós. Efésios 1,17, Gustavo. Efésios 1,17. Quem está podendo aí já? Quem entendeu que foi comprado por um preço muito alto e você não é mais pecador, você só peca se quiser. Você não é mais dominado, não é mais escravo do pecado, você é santo. E quando você chegar lá diante dele, ele vai falar, não tem registro.
E aqui está: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. A Jace aprendeu a fazer essa oração lá atrás, anos atrás. Agora, isso aí é a parte que eu te ensinei de criança. Agora eu quero te ensinar a parte de gente grande. Você vai começar a falar assim. Diz assim: me foi dado pelo Pai da glória o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Já me foi dado no pleno... Não tira não, meu amor, coloca lá. No pleno conhecimento... Não põe esse ainda não, isso ainda não, o texto. A nossa resposta para Deus não é mais aquela oração: agora eu estou respondendo, é isso que eu sou. É isso que eu sou. Eu tenho a sabedoria espiritual e entendimento para crescer no conhecimento dele. E ele me concedeu graça e força. E eu sou corroborada pelo Espírito no meu homem interior. E eu sou cheia do amor de Deus. Sou revestida do amor de Deus. E ora, aquele que é poderoso para fazer por mim infinitamente mais além de tudo aquilo que eu peço ou penso, segundo o poder que está operando dentro de mim agora. Não é mais uma oração, agora eu estou declarando, profetizando. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Vai ser o penúltimo. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. O Senhor, se você ama Jesus, eu não sei se é o próximo versículo que diz: e ele vai se manifestar a eles. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés das armadilhas. Gente, isso são declarações. E ele vai se manifestar a você. Os outros podem não saber, mas eu vou saber. Porque eu amo o Senhor e eu tenho o temor do Senhor. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou sozinho e aflito. Não estou mais sozinha, nem aflito. Não, pode deixar. E para terminar, João 14, 21. Tinha muitos outros, mas eu quero deixar alguns com vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Gente, Deus vai se revelar a mim. Deus vai se manifestar a mim. Porque eu o amo e Ele me ama. E eu estou nele e Ele está em mim. E eu estou no Pai. Amém? E Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar a mim. O Espírito de Deus vai se manifestar aqui neste lugar de forma especial. O Espírito de Deus vai se manifestar a você lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua casa. Se você começar a profetizar isso, a declarar isso, e se você entender que não é um desperdício tudo que você oferece para Ele. Pode pôr o texto último, por favor. Nós vamos declarar esse texto. Eu vou tomar minha água saborizada enquanto vocês ficam de pé, por favor. Beleza. Nós vamos declarar juntos. São alguns textos que eu coloquei. Isso pode não fazer efeito para todos os cristãos do mundo inteiro. Porque ele só faz efeito se você sabe disso, que isso é verdade. Se você entendeu. Então descruza seus braços, tira sua mão do bolso. E você pode segurar a mão de se é esposa e esposa, isso, porque agora a gente vai avançar junto. Você não é um pecador salvo pela graça. Você é um santo, livre do pecado. O pecado morreu para você. Considere-se livre, considere-se morto para o pecado. Você foi comprado por um preço, sangue do Cordeiro, e você foi feito filho de Deus. Você tem um irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Então você não é dono de você mesmo. Você não vai chegar nele e pedir para Deus assinar embaixo as coisas que você faz. Pergunta para ele: é com esse que eu devo me casar, Senhor? É por esse lugar que eu devo ir? E não seja como Jó, que acha: olha, um dia eu vou encontrar com Deus e eu vou perguntar para ele por que ele fez isso comigo. Ai, ai, ai.
Um dia eu pego ele. Gente, pensa na formiguinha dizendo para mim, eu vou te pegar. A formiguinha diz, gente, foi um escorpião na minha casa, estava no meu pé. Assim, questão de, era assim, um tantinho assim. Falei, tal, um escorpião. Aí o Ronaldo pegou o chinelo e jogou em cima dele. Falei, escorpião vai morrer assim, gente? É um escorpião que mata. Eu falei, eu mato você primeiro. Entendeu? No condomínio que nós morávamos, um dia apareceu uma tarântula, né? E nós estávamos todos juntos lá. Quem tem medo de aranha aqui, gente? Eu posso ter escambau do medo, mas ela apareceu lá. Aí todo mundo, ai, eu falei, puff! A mulher falou assim, por que você matou? Eu ia levar ela para o Unicamp. Eu falei, leve os restos mortais, porque eu não ia pegar. É puff, é na hora, filho. Essa semana eu levei um capote na escada. Vou falar que nem uma mocinha, uma princesa que está tomando água na taça. Eu levei um tombo na escada. Foi o tombo. Do primeiro degrau, 10 degraus, rolando numa escada crespa, de cimento rústico, rodando até lá embaixo. Até lá embaixo. Fiquei parada, prostrada lá. Depois meu esposo me pegou e ele pensou que eu tinha falecido. Porque eu desmaiei. Ele falou, eu pensei que você tinha morrido. Eu desmaiei. Gente, o trem doía, hein? Mas o negócio doía, mas era tenso. E em algum momento eu falei assim, durante o dia, né, uns sintomas, eu falei, nossa, será que eu vou morrer disso? Será que eu vou morrer? Aí eu pensei, busquei lá dentro. Gente, eu não dou uma de forte. Me perdoa se eu sou assim. Quem não gosta do meu jeito, perdoa eu, por favor. É assim que eu sou. Chorei bastante, né, tal? Doeu bastante. Chorei bastante de dor. Depois eu desmaiei e não lembro de mais nada. Porque eu chorei, não lembro de mais nada. Mas durante o dia eu pensando, falando, o Espírito Santo não me falou que eu ia morrer. Eu estou com 60 anos, falou no mínimo 70, 80 tal. Não acho que eu vou morrer. Não vou morrer não. Não vou morrer. E estava doendo, hein? Estava doendo. Mas Deus não me falou que eu ia morrer. Ele não me avisou. E Ele diz que Ele nunca vai fazer nada sem antes nos avisar. Você entende isso? Olha o carinho de Deus por você. Amém? Eu não sou a fortuna. Você tem que saber quem você é em Deus. De vez em quando você vai dar uns vacilos, você vai vacilar. Mas aí você recupera, sacode a poeira e corre que nem Davi para cima do Golias. Se tiver mais 5 irmãos, sabe quem vai matar? Os valentes de Davi que mataram os 5 irmãos. Quando Israel tomou posse quando o povo de Israel tomou posse de Canaã, ficaram faltando 5 nações filisteias, dos filisteus. Sabe quem derrotou aquelas 5 nações? Davi. E os valentes dele. Quem vai derrotar os teus gigantes, atirando a funda e acertando um cabelo sem errar, vai ser você. Faz cara de eu posso. Não faz cara de não sei. Isso, Ana, gostei. Isso, Ana, pode vir, vem. Nós vamos declarar juntos. Mas eu vou pedir para vocês, declara feito guerreiro, não declara feito gatinho. Tá bom? Feito leão. Porque o justo é intrépido como leão. E depois nós vamos orar. E quando nós estivermos orando, eu vou descer e você vai falar com Deus. Puxa, Senhor, esse negócio de comprar aí, o negócio é sério, hein? O Senhor me comprou, agora eu entendi esse negócio é sério. Deus da glória me comprou e me justificou. O que é justificar? O que é justificar? A Ana correu para as anotações. Não culpado. O que é justificar? O que é justificar? Diante de Deus você não é culpado. Chegar lá diante dele, ele vai dizer, não tem registro. E se você pecou, você vai pedir perdão por todos os pecados que você cometeu. E você amanhã, quando você tiver vontade de pecar, você vai lembrar, eu só peco se eu quiser. Você não é teu
Não, meu querido, você é de Jesus, você pertence a Deus, você não se pertence. Eu vou pedir que todos os homens, eu estou sendo estratégica, falam como leões, eu não me pertenço, bem alto quando eu disser 3. 1, 2, 3. Isso, gostei, Jucimar, maravilha. Vamos juntos aqui, nós vamos declarar isso aqui. A Socorro eu sei que sempre me pede, depois eu te passo, tá, Socorro? Vamos lá, 1, 2, 3. Cristo foi feito sabedoria por mim, então sou cheio de sabedoria. A sabedoria está operando em mim. Eu nunca falo tolices. Cristo está em mim. Eu não posso falar bobagens. Eu não posso raciocinar bobagens. Cristo é a minha sabedoria. Eu tomo decisões sãs. Eu sou esperto. Eu sou esperto. Opa, 2 vezes, bora. Eu sou sábio. Eu entendo os mistérios do reino. Isso foi dado a mim. Me foi dado pelo Pai da Glória o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Eu tenho temor do Senhor, por isso o seu segredo está comigo. Outros podem não saber, mas eu saberei. Eu amo a Jesus e Ele vai se manifestar a mim de forma especial. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, sou sacerdócio real. Sou carvalho de justiça, minha tristeza foi transformada em vestes de louvor e alegria. Minha vergonha é transformada em dupla honra. Acho que até aí. Ô Jace, quando você for fazer essas declarações, pega as 2 orações de Efésios 1 e 3 e declara. Não é mais oração, agora é uma resposta para Deus. Qual é a sua resposta para Deus? Você vai orar, eu vou orar aqui para encerrar, e você vai orar e responde para Deus. Você precisa ter uma resposta para Deus. Qual é a sua resposta? O Daniel podia não estar aqui, afinal ele perdeu o filho. Fazem 2 semanas, ele podia dizer, eu estou de luto. Pessoas que estão vivendo nessa vida de quem foi comprado, quando vão escolher um emprego, sempre foi assim. Eu lembro que lá na Cristo Vivo, um irmão uma vez deu testemunho. Eu consegui um emprego, mas o emprego ia me impedir de vir para a igreja, então eu neguei emprego. Pessoas que estão assim vivendo, não aceitam empregos que vão tirar da igreja. Mas quando você está fraco, longe, você não está nem aí mais. Você não liga mais para aquilo que te tira da igreja, aquilo que te tira de Deus. Antes era prioridade, você fazia qualquer negócio para correr, para estar lá na hora, para fazer o que você tinha que fazer, porque era para Ele, era para Ele, era para Ele. E você queria porque era para Ele. E agora você está fraco, você não liga mais. Você não entendeu mais que você não é teu, você foi comprado. E o preço foi o sangue do unigênito do Pai, que se tornou o primogênito de todos os filhos, por sua causa. Quero te trazer uma dimensão nova nesse tempo. Que você tenha um tempo de oração e que você possa estar conversando. Puxa, Senhor, eu me perdi nesse caminho, eu não entendi direito qual era a minha posição. Eu queria mesmo ter um tete a tete com o Senhor, e o Senhor não me fulminou porque o Senhor me ama. Eu vou orar, encerrar, e eu vou pedir que você, no final da música, fale com Deus, vai falando com Deus, e firma uma nova aliança com Ele. Reforça a sua aliança com Ele. Porque Ele tem tido misericórdia de você, apesar das suas atitudes, muitas vezes, que tem afrontado o poder dEle. E Ele te chamou de filho, e Ele te ama mesmo assim. Fecha os olhos. Pai, eu quero agradecer por tão grande salvação. Tão grande salvação, Pai. Espírito Santo, só quem pode trazer revelação dessa grande salvação para cada um é o Senhor. Traz revelação. Traz um novo tempo de aliança contigo, de sabermos que nós fomos comprados, não somos mais nossos, nós não somos mais donos da própria vida, o Senhor nos comprou.
que haja uma alegria de te pertencer. Abençoa, Senhor, no retorno para casa de cada um, e que eles sejam profetas das próprias vidas, que cada um seja profeta da própria vida, e escreva uma nova história. Obrigada, meu Deus, a Ti seja a honra, o louvor e a glória, em nome de Jesus. Renova a sua aliança com o Senhor. Querido, se você está vindo na igreja, você pode até ter ministério, você vem na igreja há muito tempo já, mas você nunca entregou sua vida a Jesus. Você nunca disse, eu quero. Sabe aquela história do banco? Se você não disser que você aceita o pagamento pelo preço do seu pecado, você não vai ser salvo. Você tem que querer, você tem que dizer isso, tem que fazer a sua confissão pública. Se você tiver vergonha de Jesus agora, Ele vai ter vergonha de você no céu, diante do Pai. Se você nunca fez essa aliança com Jesus, eu vou te convidar a vir aqui à frente e você vai orar aqui na frente. E se você nunca entendeu essa questão dessa aliança, eu vou te convidar para vir aqui na frente firmar essa aliança. E se você quiser renovar a sua aliança, eu preciso renovar, Senhor, porque eu achei que eu podia medir força com o Senhor. Eu preciso renovar a minha aliança. Vem aqui à frente. Lembrando o seguinte: se você tiver vergonha dele diante dos homens, ele vai ter vergonha de você diante do Pai. E lá o texto que nós lemos, ele fala, e eu não me envergonho de ser chamado seu irmão. Deus abençoe vocês. Pode vir aqui na frente quem quiser. Dora respondeu, eu quero. Então repete comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecadora. Entra no meu coração, me perdoa, me purifica. Eu quero aceitar o pagamento pelo meu pecado. Eu te aceito como meu Salvador, como Senhor da minha vida. E eu quero viver uma vida sabendo que eu fui comprada por um alto preço. Quero viver para o Senhor. Oh Pai, muito obrigada. Recebe, Senhor. Recebe a Dora nos teus braços. Escreve o nome dela no livro da vida, Pai. E aqueles que estão firmando aliança contigo agora, recebe-os, Pai. Escreve o nome deles, Pai. Oh Pai, muito obrigada.